chegando para mais uma live Constelar com a Bíblia cheia de novidade. Agora olha como que eu tô. Oi, lindona! Tô cheia de novidade agora no YouTube, no Instagram. E deixa eu me arrumar aqui. Peraí. Deixa eu arrumar as coisas aqui, ó. Vocês estão entrando, estou vendo vocês aqui, ó. Se vocês quiserem vir para o YouTube, porque vocês vão ver melhor aqui toda a indumentária, tudo que está acontecendo aqui, o prato, a representação com os bonecos, porque hoje tem constelação de Miriam aqui. É só você digitar live. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó, para você receber o link do YouTube. Ou se você já me segue lá no YouTube, você pode... Ó, a pessoa querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você me segue no YouTube, você pode ir lá no meu canal, que eu estou ao vivo também. Tá bom? Ai, meu Deus, tá difícil de alcançar aqui, ó. Como vocês estão, gente? Eu tô vendo vocês aqui, hein? Tô vendo a Marisa, a Tati, Janete. Todas vocês. Coloca aí para mim. Como vocês estão? Se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me vendo direitinho. E se vocês estão preparadas para a gente começar a temporada de constelação à luz da Bíblia de 2024. Conta para mim. Ei, Renata! Tudo bem, lindona? E olha, tem gente no YouTube, que legal! Eu não costumo fazer live no YouTube essa hora. A Josiane colocou live. Jô, você já está no YouTube, tá tudo certo. Oba, melhor, né? Isa aí, a Marisa veio para o YouTube, que legal. Você pode ficar no Instagram, no YouTube, como você quiser. Mas aqui no Instagram, a live não vai ficar mais gravada, tá? Eu vou deixar gravada lá no YouTube. Por quê? Porque vocês amam essas lives e eu amo a interação de vocês e vocês reclamam, Thalita, não dá para parar a live e voltar do ponto que eu parei, porque o Instagram não tem esse recurso, mas lá no YouTube tem. Então a gente vai começar a trabalhar as lives também no YouTube para você ter uma melhor experiência, ver em tela grande, Thalita Nascimento em tela grande, vai ser bom demais. E para você me ver fazendo assim, ó, oi, lindona! Muito bom, muito bom. Boa noite, meninas. Estou vendo aqui vocês. Bom. Oba, muito bom. Tem gente chegando no YouTube e gente no Instagram. Eu vou deixar aqui, por enquanto, os comentários do Instagram na minha vista, porque assim eu consigo interagir com vocês. Aqui no Insta, a voz está com oscilações. Tá bom. E quando eu falo mais perto do microfone, a voz continua com oscilação no Insta? Fala aí para mim. De repente, é a distância que eu estou do microfone. Conta aí para mim, se está todo mundo percebendo oscilação no Insta ou se é só a Renata que está com essa percepção. O Insta tem um delayzinho aqui do tempo que eu estou falando. E no YouTube, gente, tá legal? Áudio, imagem, tudo certo? Podemos trabalhar? Hoje vai ser muito legal a constelação de hoje, hein? A constelação de Miriam. Muito legal mesmo. Preparem-se, vocês vão amar a visão sistêmica dessa história. É o Insta mesmo. Ah, entendi, Rê. Então, vou mandar ela aqui. Depois você pode ver a gravação pelo YouTube dessa live. Estou tão feliz, gente, porque era um objetivo, era um projeto, era um desejo do meu coração estar aqui também no Instagram, no YouTube, quer dizer, compartilhando com vocês esse conteúdo. Às vezes a gente faz coisas tão legais no Instagram, mas fica mais difícil de achar, não tem aquela ferramenta de busca, de pesquisa. E aqui no YouTube, pelo contrário, né? A gente vai ter muito mais alcance e vai ter muito mais possibilidades com os nossos encontros, sempre às quartas-feiras, às 18h30, uma história da Bíblia, um personagem bíblico, uma visão sistêmica que vai, expandir e explodir a sua consciência. A história de hoje é a história de Miriam. Quem conhece? Quem já cantou? Conta para mim. Quem já cantou na igreja? Miriam dançou
na presença de Deus. Eu preparando a live, era inevitável. Essa música estava igual um chiclete na minha cabeça. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Quem já participou disso alguma vez? Todo mundo que nasceu na igreja já cantou essa música alguma vez, hein? A não ser que você era presbiteriana, daquelas bem tradicionais. Eu era presbiteriana quando eu era criança, mas os meus avós eram pentecostais. Então, quando eu ia para a casa da minha avó, eu caía no reteté da Miriam dançou na presença de Deus. E hoje a gente vai falar da história de Miriam, a irmã de Moisés. E eu quis trazer essa história para vocês, porque a gente fala aqui muito de pai, de mãe, de marido e de filho, mas hoje a gente vai falar de uma relação que é tão importante quanto todas as outras, porque é uma relação familiar, que é a relação de irmãos. O quanto é fundamental para a nossa vida que a gente esteja no nosso lugar quando o assunto é a nossa relação com os nossos irmãos. Então, aqui nessa live hoje, você vai entender isso, como é importante você estar no seu lugar, na sua relação com seus irmãos. Quem tem irmãos aqui? Coloca aqui para mim, eu, e faz um favor compartilhar essa live, vai. Faz o favor, gente, de marcar pessoas que você conhece e que tem irmãos e que, quem sabe, pessoas que têm conflito com os irmãos. A gente sempre sabe os causos de família, né? Do primo, da prima, da vizinha, da irmã da igreja, daquela colega de serviço. Conhece alguém que tem problema de relacionamento com o irmão ou com a irmã? Dizem que 90% da população tem problema de relacionamento com os irmãos. Então, essa é uma live para você compartilhar com essa pessoa, para você abençoar essa pessoa com essa visão sistêmica do nosso lugar com relação aos nossos irmãos. Então, quem tem irmão aí, coloca aí para mim que você tem irmão e conta para mim um caos da sua família. Sua relação com seus irmãos é tranquila ou é conflituosa? A Janete está falando que tem 6 irmãos. Ela tem todos os irmãos. Que bom que aqui no YouTube está tudo bem. Legal, né, Vânia? Boa noite. Tenho 3 irmãos, a Fernanda está falando aqui no YouTube. Você pode vir para o YouTube, hein? Tá vendo que tem menos pessoas aqui no Instagram hoje? Eu ia falar menos gente, mas menos gente não é chique, né? O público está menor no Instagram porque está dividido entre Instagram e YouTube. Corre lá para o YouTube, que lá tá muito legal. Então, tem gente que tem irmão, quem tem conflito aqui com o irmão, que fala assim, isso é uma área da minha vida, Thalita, que pega. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou abrir aqui uma vulnerabilidade minha. Durante muitos e muitos anos, eu tive conflito com o meu irmão mais velho. Primeiro, quando nós éramos criança, eu tinha uma relação assim, eu idolatrava o meu irmão. Meu irmão era tudo para mim. Meu irmão era uma projeção de segurança para mim. Eu admirava muito meu irmão. E isso foi até o início da adolescência. Mas do meio da adolescência até a vida adulta, nós entramos em guerra. Nós entramos em competição. E eu posso dizer para vocês que mesmo estando na igreja, sendo cristã, os meus conflitos com meu irmão pioraram. Meu irmão ficou um tempo afastado da igreja. E quando ele voltou para a igreja, ao invés de, agora que ele está novamente na igreja, a gente frequentava a mesma igreja, ao invés disso melhorar os nossos conflitos, os conflitos pioraram. Estou abrindo aqui uma vulnerabilidade, uma história muito íntima com vocês. Eu até espero que o meu irmão não veja essa live, porque de repente ele não vai interpretar muito bem, mas acho que ele não vê as lives, não. E também, se ele vê, eu não vou falar mal dele, não, vou falar bem dele no começo e no final, porque comecei falando que eu o admirava muito, mas por uma série de motivos de dores, na verdade. Dores minhas e dores dele, nós entramos em conflito. Lá para o final da adolescência, a vida adulta era um pé de guerra, um pé de guerra no ponto do meu irmão não ir no meu casamento porque nós estávamos brigados, meus causos de família. E mesmo estando na igreja, conhecendo a Bíblia, meu irmão se preparando para ser um pastor,
eu, sabe, ministrando palavra, tudo acontecendo, nada disso dissolvia o nosso conflito. Nós vivíamos como inimigos, até que a constelação familiar entrou na minha vida. E eu estou sendo muito íntegra com vocês. O meu conflito com meu irmão começou a melhorar quando a minha filhinha nasceu. Porque o amor dele pela minha filha me constrangeu. Ele demonstra até hoje muito amor pela Isa. E aquilo fez eu baixar a guarda. E também eu comecei a pensar, poxa, eu já sou uma mulher adulta. Não faz sentido ficar brigando com o irmão. A gente brigava de, tipo assim, acabou a festa de família, brigava mesmo de um ofender o outro, um discutir com o outro, e aquele clima ficava no encontro de família. E quando a Isa nasceu, eu vendo o amor dele, já estava no meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de cura. Falei, vou pegar leve com essa história com meu irmão. Só que ainda, dentro de mim, tinha muito incômodo. Dentro de mim, e hoje eu vou vocês vão ver aqui na constelação. O que é esse incômodo que às vezes a gente sente com relação ao nosso irmão? O que é esse problema que a gente experimenta com relação ao nosso irmão ou irmã? E aí eu conheci a constelação familiar. E finalmente eu dissolvi o nó que eu tinha com meu irmão. Eu não estou falando aqui com você que a constelação ela é mais poderosa do que a igreja. Eu estou dizendo para você que a constelação vai te levar para reflexões profundas que vão te ajudar a finalmente viver o que a sua igreja prega. Porque faz sentido que a sua igreja pregue que você ame o próximo, você não consiga amar o seu irmão? E não é a igreja que prega isso, a igreja como instituição. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, amar o irmão, se dar bem com o irmão no sentido bíblico da coisa, é encorajar, é construir, é edificar, é exortar se for preciso. E a gente vai ver isso na live de hoje, como isso é possível, mas é necessário saber fazer de que lugar você faz isso. É necessário, é importante. Uma vez eu vi uma charge na internet, deixa eu ver se vocês estão falando aqui, vocês têm treta com o irmão ou só eu tinha treta com meu irmão? Eu sou a única pessoa que tem treta com o irmão ou tem mais gente aqui que tem treta com o irmão também? Olha lá, a Ana se dá muito bem com o irmão, a Marisa tem 2 irmãs, a Isabel tem 2 irmãs, uma do meio, ela é mais velha. Ah, é a irmã da Marisa? Que legal! O povo aqui tudo se dá bem com o irmão, só eu, então. Aqui no YouTube, pelo menos. Acho que só o pessoal, eu e o pessoal do Instagram, que não nos damos eventualmente bem com um irmão. Mas eu sei que tem muita gente que tem conflito com o irmão. E você vai ver aqui, nessa live de Miriam, que muitas vezes, o conflito com o irmão, na verdade, não é com o irmão. Muitas vezes o conflito com o irmão é uma transferência de outro conflito. E a gente vai desembocar sempre na visão sistêmica da coisa. Então, eu quero começar lendo a Bíblia, tudo bem? A Jesuína falou, eu tenho uma irmã que não me desce. Ainda bem, Jesuína. Eu estava com vergonha já de ter contado aqui que eu tinha causos com meu irmão, causos de família com meu irmão. Agora, eu e a Jesuína, talvez mais alguém aí que está vendo essa live. Quem sabe você tem um conflito com seu irmão ou com a sua irmã, e aí você pega e manda essa live para ele e para ela. E aí ele ou ela vão ser muito abençoados e vão entender a origem desse conflito e vocês vão começar a experimentar a melhor fase da relação de vocês. Quem sabe isso pode acontecer? Eu creio, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Eu quero começar lendo a Bíblia, para vocês entenderem a nossa personagem central. Vou colocar ela aqui, Miriam. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Deixa eu ir aqui um pouquinho para o YouTube, que aí eu consigo... tá dando para ver legal. Miriam. Eu vou fazer o seguinte aqui no Instagram, meninas. Por enquanto, eu não estou conseguindo tirar os comentários. Não sei como tirar os comentários. Vou ter que deixar com os comentários. Vem para o YouTube que está melhor. Fala aí, Marisa. Marisa saiu do Insta e foi para o YouTube que está bem melhor. É só você digitar aí live
que você vai receber agora, o link vai poder vir agora mesmo para o YouTube. Ó, a Fernanda tá falando aqui que tem relacionamento bem complicado com o irmão. Muito bom. Então, aqui a gente tem a nossa personagem de hoje, que é Miriam. E todas vocês sabem que Miriam era irmã de Moisés, o grande libertador de Israel. Então, eu quero começar a história do primeiro registro na Bíblia sobre Miriam. E vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Essa história está em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, vou virar para cá para ficar melhor. Pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto do meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. E a mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então você vê que aqui Miriam nos é apresentada. Só que acontece que nem o nome dela é citado. É um consenso entre os teólogos que essa irmã do menino é Miriam. É a única irmã de Moisés que é citada na Bíblia. Então é um consenso que sim, era Miriam. Mas aqui a identidade dela está perdida na história do irmão. Então eu vou tirar a Miriam adulta aqui e vou começar a representação por Arão e Joquebede. Ô, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Então, Arão e Joquebede, pai e mãe de Moisés. E aqui está Moisés, o filho. O filho sempre está na frente dos pais. Só que acontece que Joquebede e Arão não tinham só Moisés de filho. Nós já sabemos que eles tinham Miriam, que com certeza era mais velha do que Moisés. E por que nós sabemos que ela era mais velha do que Moisés? Porque ela tinha idade para ver o menino sendo colocado nas águas. E nós sabemos também, e eu esqueci de pegar aqui o elemento, que havia um outro irmão, deixa eu pegar aqui, pronto, chamado Arão, que aí eu não sei se é mais velho ou mais novo do que Moisés. Mas nós sabemos que haviam esses 3 irmãos. Qual é o lugar desses irmãos com relação ao seu papai e sua mamãe? Vamos imaginar que a ordem desses irmãos é assim, ó: Arão, Miriam e Moisés. Ou pode ser que seja Miriam, Moisés e Arão. Uma dessas 3 ordens. É assim que eles se organizam. Aqui, nesse lugar, Miriam não seria a irmã do menino. Miriam seria Miriam. Mas por que Miriam virou a irmã do menino? Eu vou explicar para vocês uma visão sistêmica. Por que Miriam virou a irmã do menino? Bom, eu não sei qual que é o lugar de Arão, só coloquei aqui ele para vocês saberem que ele pertence, então vou deixar ele aqui de lado para a gente não excluir o Arão dessa história. Veja bem, quando Moisés nasceu, havia um decreto de Faraó mandando matar
todos os meninos egípcios. Por isso que eu sei que o Arão, hebreus, o Arão era mais velho e já não era considerado um menino, o Arão nem tinha nascido ainda, nessa época. Então, o que acontece aqui? A mãe de Moisés acha ele muito bonito. É como se fosse assim, eu não vou matar meu filho. Já imaginou que coisa louca? As parteiras de Faraó tinham que matar as crianças nascidas no meio do povo de Israel. E as parteiras se recusaram a participar. A gente até pode um dia fazer uma constelação desse assunto. As parteiras se recusaram. E elas falavam assim, olha, inventavam uma história lá para o Faraó, mas não matava a criança, entendeu? As mulheres hebreias são astutas, elas falavam. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz. Não tem como a gente matar essas crianças, mas elas sentiram um peso, aquelas parteiras, e não queriam participar disso. Então, Joquebede, ela se recusou a se submeter àquela regra, àquela lei imposta por quem era a autoridade lá no Egito, que era Faraó. E ela disse, não vou matar meu filho. E ela guardou Moisés, ela escondeu Moisés pelo tempo que deu. Mas assim, quem é que consegue esconder um bebê recém-nascido por muito tempo? Sendo escravo, muitos olhos em cima dele, sendo vigiado, né? Quem é que consegue esconder essa criança por muito tempo? Não dá para esconder por muito tempo. Então, quando não dava mais para esconder a presença daquele menino em casa, qual foi o plano que a Joquebede teve? Bom, eu vou colocar esse menino em um cesto e vou colocar ele nas águas, por quê? Quem sabe Deus usa de graça com esse menino e salva ele de alguma forma. Gente, nesse gesto de Joquebede, tem muita fé. Porque ela falou assim, eu não posso cuidar, mas eu confio que Deus vai cuidar. E ela lança Moisés nas águas. Mas quem é que fica olhando para proteger, para entender o destino daquele cesto? Quem é que fica observando tudo que está acontecendo com aquele menino? Miriam. E vocês perceberam que coisa curiosa, que em todo esse relato, a irmã do menino, a gente ouve falar da mãe do menino e da irmã do menino. E de quem que a gente não ouve falar? Do pai do menino. Então, eu não sei se Arão havia morrido, Amrão havia morrido, ou se ele era um homem omisso, ausente. Então, eu vou afastá-lo um pouco aqui. Esse lugar de pai estava vago. A família de Moisés era sistemicamente bem desorganizada, e a gente vai ver isso nessa live, bem desorganizada. E aí o que Miriam faz? Para ajudar sua mamãe, ela vem e ocupa o lugar de pai de Moisés. Então Miriam era meio que uma irmã barra pai, porque quem observa o destino, quem dá essa proteção é o pai. Quem devia ficar lá olhando onde que esse cesto vai parar? Deixa eu ver quem vai pegar a minha semente. Se alguém vai cuidar da minha semente, ou se a minha semente vai se perder, para que direção vai? Teria sido o pai de Moisés o responsável por isso, se ele tivesse interessado. Mas é ela, a irmã do menino. Aí eu quero trazer uma reflexão para você, que é a irmã mais velha. Quantas vezes você é a irmã do menino, a irmã da menina? Porque a mamãe e o papai trabalham e você tem que cuidar dos seus irmãos. E às vezes, gente, é uma organização social, né? A vida é uma exigência da vida. Mas quantas de nós tivemos a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos? Eu tenho que fazer comida para os meus irmãos, eu tenho que mandar meus irmãos para a escola, eu tenho que fazer meus irmãos obedecerem. Sabe que eu tenho uma vizinha aqui que eu não vou, né, expor quem é o nome, mas ela tem que trabalhar, ela é uma mulher divorciada, ela tem que trabalhar e as duas filhas dela ficam sozinhas em casa. Várias e várias e várias vezes eu chego na minha casa e passo pela porta dela e a menina mais velha, a irmã da menina, tá brigando com a mais nova como se fosse mãe. E ela diz, eu não te aguento mais, eu não suporto, você é bagunceira, você é preguiçosa. Eu já ouvi vários insultos. Por que essa criança tem que ofender outra criança e gerar mágoas e rupturas nesse relacionamento? Porque essa criança está no lugar errado. Ela está cuidando da irmã. Quantas de nós cuidamos da irmã? Então, conta aí para mim aqui, ó, você que cuidou do seu irmão, da sua irmã.
Você que foi mãe ou pai de irmão ou de irmã, conta para mim, isso rouba, gente, alguma coisa da nossa infância. Isso nos torna adultos antes do tempo, porque a gente é responsável por um outro ser humano. Olha quem era a Miriam nessa história. A irmã do menino. Ela não era a Miriam, ela era a irmã do menino. Então, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Fala aí para mim, me dá um feedback aqui no YouTube. Olha lá, gente que cuidou da irmã Suelen. Me dá um feedback aqui no YouTube, me dá um feedback aqui também no Instagram. Quem cuidou de irmão? Ó, minha mãe precisava trabalhar, meu pai precisava trabalhar, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Ou quem foi cuidada pelos irmãos? Quem foi cuidada pelos irmãos aqui? Conta para mim. Crescimento fora de hora. É isso aí, Alessandra. Olha lá, a Sônia está falando. Ajudei a cuidar do meu irmão quando ele era bebê. E às vezes, gente, hoje em dia eu vejo que as meninas são super maternais, né? A gente gosta de cuidar. Mas às vezes, assim, ajudar a cuidar, ok. Mas quando você vira responsável pelo irmão? Quem é que era o responsável por Moisés naquele rio Nilo? Era a irmã do menino. Era a irmã do menino que era responsável por ele. Vocês estão entendendo a importância disso? A irmã do menino. Eu viro a irmã do menino, a irmã da menina, que é quase que a mãe do menino. Olha lá, minha mãe era dona de casa, mas como sou mais velha, tive que cuidar dos meus irmãos mais novos. A Miriam está falando. Muita gente aqui, muita gente. E aí, a gente acaba criando. Presta atenção no que eu vou falar, porque é profundo. Se você for no raso, você vai falar, não, a Thalita tá louca, isso daí não tem nada a ver, que coisa... Imagina, nunca pensei nisso, eu tô falando de sentimentos profundos. Eu tô falando de alma. Esse irmão que eu tive que cuidar, roubou uma parte da minha infância. Roubou algo que é muito íntimo, que é muito meu. E esse irmão, irmã, que foi cuidado por um irmão mais velho, tem sempre uma confusão de autoridade. Peraí, quem é que cuida de mim? Quem é que me protege? A quem eu devo seguir? Por isso que a gente fala que muitas vezes o irmão mais velho, a irmã mais velha, o primogênito, o primeiro que nasce, ele tem uma carga muito grande. Por que a Bíblia dá ao primogênito algum privilégio no direito da primogenitura? Isso é bíblico, gente. O primogênito tem direitos que os outros filhos não têm. Sabe por quê? Sinceramente, porque o primogênito tem responsabilidades que os outros filhos não têm. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, vocês entendem que é uma forma de equilibrar essa relação entre os irmãos, dando ao primogênito direitos que os outros filhos não têm, uma porção dobrada, uma herança maior, porque ele terá responsabilidades que os outros filhos não vão ter que carregar. É como se fosse assim, olha, vamos imaginar que são 3 irmãos e eles vão sair para um restaurante sem os pais. Vou dar um exemplo aqui para você. E quem está com a responsabilidade de pagar a conta naquele jantar, naquele passeio, é o mais velho. Normalmente é assim, o mais velho leva o dinheiro. Faz sentido que o pai e a mãe dê o mesmo valor em dinheiro para os outros 2 filhos, sendo que quem vai pagar a conta lá é o mais velho? Então, o que eles fazem? Eles dão o dinheiro ao mais velho. Então, muita coisa é confiada ao primogênito e, com isso, ele recebe também alguns direitos. Isso é bíblico. A lei da primogenitura é bíblica. Então, o que a gente aprende aqui? Que quando um irmão tem responsabilidade sobre o outro irmão, isso é danoso. Isso é complicado. Isso pode dar problema, e é isso que a gente vai ver na história da Miriam. E o que a gente está vendo aqui na família de Moisés? Eu quero que vocês olhem para a cena. A gente está vendo uma desorganização. Porque se Miriam tivesse aqui, no seu lugar de filhinha, e o papai dela aqui, no seu lugar de papai, a próxima cena que eu vou relatar para vocês
não iria acontecer. Qual que é a próxima cena? Vou tirar e vou ler para vocês. A próxima cena da constelação de Miriam, vocês vão vendo, gente, quando a gente aprende constelação, o quanto que isso abre a nossa mente para a gente entender a Bíblia, para a gente viver a Bíblia. Ah, não, peraí, a próxima não é uma coisa ruim, não. Calma, Thalita, não fui seguir meu roteiro aqui, ó. Tô pulando o ápice dessa constelação, que é a parte linda. Êxodo, capítulo 15. Vou mostrar para vocês como é quando um irmão está no seu lugar. Na hierarquia dos irmãos. O que é a hierarquia dos irmãos, Thalita? Se a gente for considerar aqui Miriam, Moisés, eu vou considerar assim, tá? E Arão. Miriam, Moisés e Arão. A hierarquia dos irmãos coloca cada irmão, vou colocar os pais deles aqui de novo, Joquebede e Anrão. Se a gente vai considerar a hierarquia dos irmãos, é o lugar de cada irmão no sistema familiar. Qual que é o seu lugar com relação aos seus irmãos? Nem à frente, nem atrás, ao lado, mas na sequência que nasceram. Então, como a gente conta o tempo assim, ó, então eu coloquei aqui, ó, Miriam, Moisés e Arão. E aí, o que a gente tem quando Miriam está no lugar dela? Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Profetiza Miriam, olha que lindo, aqui em Êxodo capítulo 15, ela não é irmã do menino. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças. E Miriam respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, olha que beleza. Aqui a gente tem Miriam no seu lugar. E aí, quando ela está no seu lugar, a gente descobre o nome dela. É a primeira vez que o nome de Miriam é citado. Exatamente nesse texto. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. A gente descobre o nome dela. A gente descobre o ministério dela. Ela é profetisa. A gente vê ela brilhar, a gente vê ela em ação. Então, ela conduz as mulheres e a gente vê para quem ela é. Para o Senhor. Ela conduz as mulheres em um cântico ao Senhor. E nessa passagem, o cântico de Miriam, ela é conhecida como cântico de Miriam, Miriam está cantando isso em resposta ao cântico de Moisés. Moisés começa a falar que o Senhor destruiu o faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. E em resposta ao cântico de Moisés, Miriam canta também e conduz as mulheres em louvor. Aqui, Miriam está no seu lugar. Aqui ela não está competindo com Moisés. Aqui ela não tem que cuidar de Moisés. Aqui ela tem nome, ela tem identidade. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês, eu espero que vocês entendam. Se fizer sentido, coloca um aí uau para mim, um ou, qualquer coisa, reage. Muitas vezes a gente quer entender a nossa identidade a partir da história da nossa família. Qual que é a história da sua família? Uma história de escassez, uma história de brigas, muitas aqui uma história de alcoolismo, algumas uma história de traição, outras uma história de abuso religioso, ou de uma família que na igreja é tudo santo, em casa é tudo complicado. E às vezes a gente quer entender a nossa identidade a partir da história da nossa família. Se Miriam fosse entender a identidade dela apenas a partir da história da sua família, sabe quem ela seria? A irmã do menino. A vida inteira. Só que quando é que a identidade de Miriam brilha? Quando ela entende a sua identidade de uma perspectiva espiritual, a partir de algo que Deus fez. A partir de uma promessa se cumprindo. Ali ela explode em alegria. Então, eu quero dizer uma coisa para você que eu falo tanto para as alunas e eu quero saber se isso, em nome de Jesus, faz sentido para você nessa live. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que a sua alma sente. Quem sabe Miriam se sentia roubada, sabe? Se sentia cansada,
se sentia deixada de lado, porque talvez ela tivesse crescido como a irmã do menino. Mas naquele momento, quando ela louva o Senhor, quando ela reconhece, porque assim, no louvor tem tantas coisas incríveis, segredos espirituais. No louvor, você entende quem você é. Enquanto você louva a Deus, você entende quem você é, você é imagem e semelhança dele. Lindona, você é filha dele. Ele faz coisas por você também. Ele te vê, ele te ouve. E naquele momento de adoração, de gratidão, de louvor, de exaltação, a identidade de Miriam brilha. Que bom, Jasmine, que fez sentido para você. Deixa eu ver se está fazendo sentido para alguém aqui nesse Instagram. Que bom que está fazendo sentido, Sueli. Coisa boa. Gente, a gente tem que entender esses mistérios espirituais. Aonde que eu vou resolver, Thalita? Os meus traumas, as minhas dores, as minhas faltas. Sabe na onde? No louvor. Na adoração. Em uma vida que reconhece quem Deus é e qual é o propósito dele. Não só para mim, eu como pessoa, mas para um povo, para o povo ao qual eu pertenço. E aí a identidade de Miriam tinha a ver com liderança. Você concorda comigo? Ela não era irmã do menino, ela era uma profetisa que liderava mulheres em adoração, que conduzia mulheres ao louvor do Altíssimo. E ela não estava ali para competir com liderança masculina. Isso aqui dá uma live tanto, hein? Dá um tema e tanto. Ela não estava ali para competir com liderança masculina. Ela estava ali em resposta à liderança masculina, em concordância, em complemento, em idoneidade. Sumiu? Eu tô aqui, gente, no YouTube. Ela estava ali em idoneidade à liderança de Moisés. Então, Moisés cantava e ela respondia e conduzia as mulheres a esse lugar. Gente, isso só é possível você alcançar essa dimensão de viver quando você está no seu lugar, na sua família. Tudo começa do seu lugar na sua família. Se você não está no seu lugar na sua família, você vai ver agora o que vai acontecer. Se você não está no seu lugar na sua família, a primeira coisa que vai acontecer, você vai perder a sua identidade. Presta atenção. Não sei se você consegue encaixar as duas coisas que eu falei. Não tente entender a sua identidade a partir da sua família. Porque a identidade é um assunto espiritual. Sua identidade vem da eternidade. Talvez o seu pai sempre te chamou de burra. Talvez a sua mãe nunca ligou para você. E aí, esse trauma familiar, essa dor familiar, pode estar definindo a sua identidade. Você virou a irmã do menino. E você não vai conseguir resolver esse problema olhando para sua família. Você vai ter que olhar um degrau acima e entender de onde você veio. Você veio da eternidade para a eternidade. Então, sua identidade não se resolve na sua família. Mas a questão é a seguinte: quando você não está no seu lugar, na sua família, você trai a sua identidade. E por que, Thalita? Porque quando você sai do seu lugar na sua família, você está em rebelião à vontade de Deus. Aí pensa. Quem foi que disse que Anrão era o pai, Joquebede era a mãe, Miriam era a filha 1, Moisés o filho 2, Arão o filho 3? Quem determinou isso daqui? Foi o acaso? Quem determinou isso aqui? Foi a sorte? Quem determinou isso aqui? Foi o universo? Não. Quem determinou o lugar de cada componente dessa família foi Deus. Então, quando eu saio do meu lugar na minha família, eu vou para o lugar do meu pai, porque meu pai é um banana, ele abandonou minha mãe e eu tenho que ajudar minha mãe a cuidar desses meninos. Ah, não, eu vou para o lugar da minha mãe, Thalita, porque minha mãe é uma narcisista e ela não me ama e não ama os meus irmãos. Quando você faz esses movimentos na vida,
você está sendo rebelde ao que Deus designou para a sua história. Essa é a sua família, essa é a organização dela, e você só vai entender a sua identidade eterna se você ocupar o seu lugar. É daqui, Miriam, que você pode entender que você não é irmã do menino, mas que você é uma profetisa. É deste lugar, dentro desta família, sem se excluir e sem excluir ninguém. Será que vocês estão entendendo a importância da gente entender sobre sistêmica? Tá vendo? Porque tem gente que tá dando cabeçada. Eu tô vendo, Jesuína, você aqui, que bom que você tá aprendendo muito. Eu também aprendo com vocês aqui. Tem gente que fica dando cabeçada, gente, fazendo campanha de libertação, e 7 mergulhos de Naamã, e jejum, e oração, mas não é humilde para falar assim, quer saber? Eu vou voltar pro meu lugar. E eu sei que nesse lugar tem uma história de que eu sou a irmã do menino, parece que isso está me diminuindo um pouco, mas eu quero aprender quem eu sou em Deus, dizendo sim para a história que Ele escreveu para mim. Olha aí, Fê, que bom que você está aqui nessa live. Que bom que você está aqui nessa live. Quem está aí no Instagram, quiser vir para o YouTube, dá tempo. Então, a gente vê aqui que é possível que você tenha tido uma infância muito difícil, mas que em um momento da sua vida, você finalmente encontra o seu lugar. Nossa, Natália, você que é irmã mais velha e filha adotiva, a gente tem muito que conversar um dia, viu? Eu tenho que fazer live sobre adoção, para vocês entenderem as dinâmicas, gente, da adoção, de como se organiza um filho adotivo na família. É diferente, tá? É diferente. O lugar do adotivo é diferente. E se a família não tem esse conhecimento, traz sofrimento para o adotado e para a família. Os irmãos sofrem demais. Os irmãos sofrem demais. Então, agora que vocês entenderam aqui, Miriam no seu lugar, vamos para a terceira cena. E é a cena final dessa live. Se vocês tiverem perguntas, vão preparando as perguntas aí, que eu quero responder algumas perguntas no final. A cena final está em Números, capítulo 12. Bora lá? Números, capítulo 12. Faço sim, Nath. Vamos fazer live sobre adoção. Me deem temas, tá? Coisas que vocês querem saber. A gente vai ter muita coisa legal em 2024 e eu quero produzir conteúdos inteligentes. E qual é o conteúdo mais inteligente? O conteúdo que vocês querem ver. Números 21, Números 12, a partir do versículo 1. Presta atenção no que aconteceu aqui. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Gente, isso aqui me dá tanto temor. O Senhor ouviu o que eles disseram. Sabia que Deus ouve aquilo que você fala sobre o seu irmão? E também, igualmente, aquilo que o seu irmão fala sobre você? Isso me traz muito temor. O Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Então, olha o que aconteceu aqui, gente. Uma cena incrível. Deus, vou representar com esse elemento aqui, chamou para uma reunião. Miriam, Moisés e Arão. Quem chamou para a reunião? Deus. Chamou para uma conversa. Os três. Então, olha o que aconteceu. Vocês três dirijam-se à tenda do encontro.
Imagina se fosse assim hoje os conflitos que a gente tem com o nosso irmão. Porque é assim que pai e mãe devia fazer, o que Deus fez aqui. Tava um conflito lá. Dois irmãos, né? Então tava assim, ó, vou mostrar aqui para vocês na constelação, tá? Arão e Miriam contra Moisés. Era assim que tava. Sabe o que o pai fez? Chamou os três para uma reunião. Se os nossos pais tivessem essa sabedoria, né? Muitos conflitos seriam resolvidos. Mas, enfim, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Vocês perceberam uma coisa aqui? Não é apenas Moisés que via o Senhor, que ouvia o Senhor. Arão e Miriam também. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Palavras de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. O povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois que o povo partiu de Arezote e acampou no deserto de Parã. Gente, essa história aqui é muito importante. Muito importante, presta atenção. O que deu errado, Thalita? O que aconteceu com aquela Miriam que estava dançando com tamborim, levando as mulheres, respondendo a adoração que Moisés estava levantando, a senhora estava brilhando na sua identidade eterna, no seu nome eterno, a tocadora de tamborins. Ela não era a irmã do menino, ela era a que guiava as mulheres em adoração. Qual que é a diferença? A diferença é que quando ele estava guiando, perdão, gente, até coloquei errado aqui, era Miriam e Arão, né? Contra Moisés. Agora fiz certo. Quando ela estava guiando as mulheres em adoração, ela estava aqui no seu lugar. Ela não estava competindo com seu irmão. E nessa cena que nós lemos aqui, em Números 12, ela entra em competição com Moisés. Agora eu tenho uma coisa terrível para falar para você. Terrível, mas libertadora. Quando você fala mal de alguém, quando você julga alguém, quando você critica alguém, quando você prejudica alguém, você torna esse alguém senhor sobre sua vida. Vou repetir para você entender a profundidade dessa revelação. Quando você julga, quando você critica, quando você fala mal de alguém, você torna esse alguém senhor sobre sua vida. O que aconteceu aqui? Deus se encheu de ira contra Miriam e Arão pelo que eles estavam fazendo com Moisés. Deus ouviu tudo. E na mão de quem que estava a autoridade agora, gente, sobre a vida de Miriam? Na mão daquele que ela estava julgando e criticando. Isso aqui é um princípio espiritual que poucas pessoas alcançam. Gente maledicente entrega o seu destino na mão de quem maldiz. E aí Moisés vai diante, Arão pede. Como que Arão chama Moisés? Ah, meu senhor.
Não permita que ela seja como um filho abortado. E Moisés se enche de compaixão e clama por Miriam. E o que Deus fala para Miriam, só quem tem conhecimento sistêmico vai entender. Porque no castigo, na maldição, na consequência que Miriam estava vivendo, ela também estava vivendo cura. Olha o que Deus diz para Moisés. Moisés, se o pai de Miriam cuspisse no rosto dela, ela não seria envergonhada e teria que ficar 7 dias fora do arraial? Então ela vai ficar 7 dias fora do arraial. O que Deus está falando para Miriam? Eu sou seu pai. Vocês perceberam que a ferida de Miriam, a rebelião dela contra Moisés, e eu vou falar uma coisa maluca para vocês. Miriam estava certa na crítica, porque Moisés foi casar com uma cuxita, que era uma descendente de Cã, que era contra o que o Senhor tinha falado. Não era para casar com descendente de Cã. Eles tinham que manter a descendência entre os descendentes de Sem. Lembra que Cã tinha sido amaldiçoado por Noé? Então, Miriam estava certa na crítica. E tem gente que acha que porque está certa na crítica, tem direito de fazer. Porque não entende esse princípio espiritual. E está dando autoridade para aquele que maldiz. Aquele que você maldiz tem autoridade sobre sua vida. E você que deu com a sua língua grande. Vai ter gente que vai sair dessa live agora, eu sei disso. Mas é verdade, gente. Você está dando autoridade com a sua língua grande. E às vezes você tem razão, porque aquele pastor é isso, porque aquela mulher é aquilo, porque meu pai é não sei o que lá, porque minha mãe é não sei o que lá. Você está dando autoridade a quem você maldiz. Deixa que cada um carregue a sua vida. Agora, por que a Miriam, no alto da sua loucura, achava que ela tinha o direito de falar mal de Moisés? Porque ela era irmã do menino. Porque quando ela era pequena, você lembra? Esse menino aqui tinha uma dívida com ela. Convenhamos? Esse menino devia a vida dele a ela. E aí Miriam estava se colocando assim, poxa vida, eu tô certa, esse menino me deve, porque eu sou irmã do menino, porque meu pai estava ausente, olha onde vai a coisa. E eu que cuidei desse menino, agora ele ainda vem me casar com uma cuxita para trazer problema para o nosso arraial? Vou ter que ensinar esse menino de novo. Só que nisso, nessa rebelião, Miriam estava assim, oh, gente, isso aqui é um negócio tão maluco, tão profundo. Eu espero que vocês entendam. Nessa rebelião, Miriam estava dizendo assim para Deus, você está equivocado de ter escolhido Moisés. Olha aí a desordem que Moisés está fazendo. Eu era muito mais apta. Eu sabia muito melhor como resolver. Então, você está vendo que quando a gente sai do nosso lugar, na nossa família, a gente se rebela contra Deus? Será que é só Moisés que te ouve? É isso que ela e Arão estavam falando. Gente, mas ela era a líder do conluio, tá? Ela era a líder da rebelião. Será que é só com Moisés? Você não sabe tirar desse menino aí, se cagava todo, eu que limpava. Se não fosse eu, esse menino estava morto. Ela, quando ela se desorganiza, ela perde. Gente, isso aqui é. Meu Deus, será que vocês vão entender? Quando você se desorganiza, você perde a perspectiva divina. Você perde a visão do eterno. Quando você se organiza, você perde a perspectiva divina, você perde a visão do eterno. E a consequência veio dura sobre Miriam. Mas a gente pode falar, poxa, por que Deus fez isso com Miriam e não fez isso com Arão? Porque ele também estava curando a ferida de paternidade de Miriam. Se um pai, cuspindo no rosto do filho, da filha, a envergonha e a tira do arraial por 7 dias, eu vou fazer como um pai. Para ela saber que ela tem pai. Faz sentido para vocês ou será que eu estou viajando?
Será que eu estou alucinando? Que eu estou vendo coisa onde não tem? Às vezes a gente quer que a cura da nossa paternidade seja assim, só Deus pegando a gente no colo, falando, menina dos meus olhos, minha menininha, minha filhinha, eu te carreguei nos meus olhos desde a eternidade, você é minha. E ele fala essas coisas, na Bíblia estão escritas, coisas assim a nosso respeito. Mas também está escrito, eu sou seu pai, eu cuspo na sua cara. Quer dizer, posso traduzir em uma linguagem mais adequada? Eu te coloco no seu lugar, para você saber que você tem pai. Você pertence a essa família, mas essa família a coisa não é bagunçada, não. Não é como você quer. Às vezes Deus vai nos colocar no nosso lugar, gente. Vocês estão entendendo? Se ele é meu pai, ele pode me colocar no meu lugar quando eu estiver viajando, fazendo tudo errado, fazendo presepada. Totalmente desorientada, perdendo a perspectiva do eterno. Se ele é meu pai, ele não pode me dar uma chamada de atenção e falar, menina, vem aqui. Não foi para isso que eu te criei. Você não é qualquer uma. Será que a relação que você quer ter com Deus é só de que ele diga coisas bonitas e faça coisas por você? Ou você quer ter ele como um pai, como uma autoridade sobre a sua vida? Vocês estão entendendo, gente, a profundidade disso? Onde isso vai dar? Por quê? Deus, como um pai, vai tratar o nosso ego. Deus, como um pai, vai tratar a nossa inveja. O maior problema entre os irmãos é inveja. Ah, por que esse Moisés foi escolhido e eu não fui? Por que ele tem que ser o líder e eu não? Por que ele tem que carregar, ver Deus face a face e eu só posso entender por enigmas? Olha só, mais uma para a gente terminar aqui, caminhando para o final. Quando a gente invalida o outro, que era o que Miriam estava fazendo, Miriam e Arão estavam fazendo com Moisés, quando a gente invalida o outro, nós estamos nos invalidando também. Porque se Moisés não fosse quem Deus disse que ele era, aquele povo não seria quem Deus disse que aquele povo era. A gente invalida o outro, a gente está se invalidando também. Porque a gente está tirando o outro do lugar e está se desorganizando. Então, gente, essa é a constelação de Miriam. Eu queria muito que vocês colocassem aqui, se tiver perguntas ou aprendizados, o que fica para vocês dessa reflexão? Foi a primeira vez que eu fiz assim, Instagram, YouTube, é novidade, então estou me organizando ainda. Você que está no Instagram, que não viu a live do começo, vai ficar salva no YouTube, aqui no Instagram não vai ficar salva, para você criar o hábito de ir lá para o YouTube assistir as lives. Mas quero saber, fez sentido para vocês? A Miriam está falando aqui, minha mãe teve aborto aos 5 meses de gestação do meu primeiro irmão. Ela se separou do segundo relacionamento e eu nasci. Qual é o meu lugar na família? Você é a segunda filha. Você é a segunda filha. Tem um irmão antes de você. Tá bom? Por que Arão não ficou leproso? Ótima pergunta, Sônia. Porque Arão era sacerdote. E se ele tivesse lepra, isso iria invalidar o lugar dele na família. Definitivamente. Até para consequência, o nosso lugar conta. Se Arão tivesse lepra, ele jamais, pela lei, né? Ele jamais poderia entrar de novo na presença do Senhor. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. O que vocês aprenderam? A White está falando. Nunca devemos ter inveja. Maravilhoso, a Isidora falou. Deixa eu ver, a White mandou cada um carrega o que pode. Isso é ótimo, White. Cada um carrega o que pode. E pergunta aqui. E quando tem 2 irmãos que são líderes, como agir? Tem algo errado? Não, não tem algo errado. Miriam era líder, tá? Moisés era líder. O problema é quando um quer invadir a liderança do outro. Quando a gente vê Miriam cantando, ela está liderando, dançando, ela está liderando. Mas ela está liderando em concordância com a liderança de Moisés. Não há problema que 2 liderem.
cada um no seu lugar. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é uma lei sistêmica também. Se cada um ocupar o seu lugar, a gente não vai ter problema nenhum na família. Deixa eu ver. Aprendemos que temos que ocupar o nosso lugar. Às vezes é difícil, mas é possível. É um caminhar, Jesuína. Que bom que você está no Vida em Ordem, que você vai aprender mais sobre estar no seu lugar. Muito mais. E aí, gente, curtiram a live de hoje? Me deem feedbacks. Daqui a pouco eu vou colocar nos stories o link para você que não conseguiu ver tudo pelo Instagram, conseguir ver aqui pelo YouTube. E eu vou melhorando cada vez mais. Muito bom estar aqui com vocês. Semana que vem tem live, quarta-feira, às 19h30. E para você que está ainda aí namorando Vida em Ordem, deixa eu te falar, amanhã é o último dia para você garantir sua inscrição. Então, se você ainda não garantiu sua inscrição, me chama aqui no privado, que eu estou pessoalmente falando com as pessoas, tirando as dúvidas e recebendo você de braços abertos no nosso grupo terapêutico, que vai gerar muita expansão de consciência, muito encorajamento e muito movimento de alma. Curtiram? Valeu? Posso fazer mais vezes live aqui no YouTube? Pessoal do YouTube, o que vocês acharam? Aí a Terezinha falou, maravilhoso, sempre a revelação do Senhor vem para transformar. Muito bom. A Sônia está falando, muito bom, tem que assistir de novo, assista de novo. Jesus falando, amei a live, muito esclarecedora. Que bom que vocês curtiram. Curti demais, acho que eu vou fazer depois só pelo YouTube, se bobear, hein? Marisa falou, impactou o fato de quem eu critico e julgo se torna o meu senhor. A gente vai aprendendo. A meia live foi essencial, que bom! Então, ó, beijo, lindonas. Até quarta-feira que vem, às 18h30. E, por favor, me siga nos stories e comenta o que eu tô mudando, inovando e fazendo por lá, que eu quero muito sua participação. Beijo, lindonas. Tchau, tchau.